Olá, guitarrista! Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal e nesse vídeo eu vou falar sobre intervalos de terça. Bom, se você ainda não viu intervalos de segunda, então aqui ó, vai lá e assiste intervalo de segunda. E vamos dar continuidade hoje nos intervalos de terça. Os intervalos de terça, eles podem ser classificados em maior, menor, aumentado e diminuto. Então, vamos lá para o quadro. Eu sou Paulo Blanc e espero que você goste desse vídeo. Estou preparando esse vídeo com muito carinho para vocês. E se vocês curtirem, vai lá, deixa um comentário, se inscreve no canal, ajuda o tio Paulo a fazer esse canal cada vez melhor, fazer vídeos cada vez melhores para vocês. Então, bora para o quadro. Eu tenho aqui então o Dó, o Ré e o Mi. O intervalo de terça maior consiste em classificar esses dois graus aqui, a distância que está esse grau desse grau, ou seja, do Dó para o Mi. Bom, só existe o intervalo de terça maior entre Dó e Mi? Não, existem outros tipos de intervalos. Quando eu for para a guitarra, eu vou apresentar para vocês na prática o que são esses intervalos em se tratando de começar não somente no Dó. Aqui o exemplo vai ser começando no Dó, mas depois eu vou dar o exemplo no instrumento para você encontrar isso também a partir de outras notas. Então, do Dó para o Ré eu tenho um tom, do Ré para o Mi eu tenho mais um tom. Então, do Dó para o Mi, isso é um intervalo, essa distância é uma distância de terça maior. Por quê? Porque eu tenho um tom aqui de distância e tenho mais um tom aqui de distância entre o Ré e o Mi. Então, esse tom mais esse tom, eu tenho então dois tons. Então, para ser uma terça maior, eu preciso ter esse tipo de distância, ou seja, eu preciso envolver três notas, Dó até o Mi. Eu sei que tenho no meio entre esse caminho aí, eu tenho uma nota que é o Ré, então daqui para cá eu tenho uma terça. Terça porque eu estou falando de três, né, do primeiro para o terceiro grau aqui, se eu pegar como referência o meu ponto de partida, o Dó. Então, terça maior daqui para cá, ok? Então, eu preciso ter dois tons para ser uma terça maior. Bom, agora vamos aqui para falar do intervalo de terça menor. Bom, o intervalo de terça menor, ele é muito simples também de ser encontrado. Eu vou pegar ainda como referência aqui a nota Dó, nosso mesmo grau aqui, o Ré também, que está aqui ao lado, e aí uma nota vizinha, e o nosso Mi, que está aqui. Então, isso aqui nós vimos agora há pouco que era o intervalo de terça maior, porque nós tínhamos um tom, Dó para o Ré, e mais um tom daqui, do Ré para o Mi. Isso faz com que, sendo dois tons do Dó para o Mi, eu tenha uma terça maior. Bom, se eu quiser fazer uma terça menor, porque os intervalos de terça podem ser classificados entre maior, menor, aumentado e diminuto. Então, basta eu abaixar essa nota aqui em um semitom. Então, eu coloco um bemol aqui. Coloquei um bemolzinho aqui, olha que legal. Agora eu fiquei com meio tom aqui e um tom aqui. Então, um tom e meio desse grau para esse grau, ou seja, terça menor.
né? Então, que era maior, eu abaixei meio tom e aí ficou uma terça menor. Então, o intervalo de terça menor, para ser terça menor, nós precisamos ter do primeiro para o terceiro grau, no exemplo aqui, dó e mi, nós precisamos ter um tom e meio, ok? Então, simples assim, terça menor, basta ter um tom e meio, tá bom? E, claro, tem que envolver também esses 3 graus. Depois, quando formos para o instrumento, eu vou apresentar também outras opções de terça menor, não somente começando da nota dó. Tá ok? Bom, agora que nós vimos a terça maior, nós vimos também a terça menor, então é hora de classificar a terça aumentada. E no que consiste a terça aumentada? Consiste em você pegar um intervalo que era maior, então, recapitulando, o intervalo de terça maior é quando a gente tinha do dó para o ré, ré para o mi, 2 tons. Agora, para ser uma terça aumentada, o que eu faço? Eu aumento em um semitom a terça, o terceiro grau, a partir da nota que eu estou começando a classificar. Nesse caso, o dó. Então, eu vou ter que colocar um sustenido aqui. Então, vai ficar dó, mi sustenido. Aí, pergunta, tá, mi sustenido não é fá? Não seria mais fácil, enarmonicamente falando, eu chamar o mi de fá? Não é mais interessante? Sim, claro, na prática é. O problema é que se você quer classificar terça, então você não pode chamar de fá, porque fá é uma quarta, dó, ré, mi, fá. E para ser uma terça, a gente tem que classificar 3 graus. Tá? Então, no caso aqui, dó até o mi. Então, para ser uma terça aumentada, eu só elevo esse terceiro grau aqui em um semitom. Então, eu aumentei em meio tom, tá bom? Da mesma forma, eu poderia abaixar esse primeiro grau, né? Dó bemol mi também seria uma terça aumentada. Aí se faz uma dó bemol também não seria o si? Sim, mas se eu chamar de si, aí passa a ser uma quarta. Então, é assim que a gente classifica os intervalos de terça aumentada, tá ok? Então, vamos ver agora como que classifica o intervalo de terça diminuta. Para que você consiga classificar o intervalo de terça diminuta, basta o seguinte. Você vai pegar aqui o mesmo primeiro grau, dó. Esse dó como referência é bem legal, porque a gente trabalhar com a nota dó como referência é uma nota que a gente visualiza fácil no instrumento, então eu acho legal assim, os exemplos serem dados a partir da nota dó. Então a gente pega aqui o dó, temos o ré como nota vizinha, nota intermediária, é um grau conjunto que a gente chama também, e depois nós temos o mi. Ok, nós vimos que a terça maior precisava ter 2 tons, a terça menor a gente abaixou meio e a terça aumentada a gente aumentou meio a partir do terceiro grau. Então, para ser terça diminuta, basta que a gente pegue o terceiro grau que a gente abaixou em meio tom e abaixe mais meio tom. Então, se eu abaixar aqui esse mi em 2 semitons, o que eu abaixo 1, enquanto eu abaixo 1, vira terça menor. Abaixei mais 1, vira terça diminuta. E aí, como que eu vou chamar essa nota aqui? De mi dobrado bemol. A gente geralmente coloca 2 bezinhos aqui, né? São 2 bezinhos, aquele bezinho, né, cortado, e aí ele é um mi dobrado bemol. Então, dó, mi dobrado bemol é a mesma coisa que uma segunda maior, mas para eu tratar esse intervalo como sendo terça, eu preciso necessariamente chamá-lo de terça diminuta, para que eu chame, né, chamar de mi dobrado bemol para que seja uma terça diminuta, tá bom? Então, guarda bem isso, né? Terça maior, eu tenho aqui intervalos, né, de 2 tons. Terça menor, eu abaixo um semitom. Terça aumentada, eu aumento em um semitom, no caso
Dó, Mi sustenido. E terça diminuta, eu pego o intervalo que era menor e abaixo mais um semitom. Tá ok? E aí fica Dó, Mi dobrado bemol. Bom, legal, então eu classifiquei aqui os intervalos de terça maior, menor, aumentada e terça diminuta. Então, só recapitulando, os intervalos de terça maior, eles têm que ter 2 tons, os intervalos de terça menor, 1,5 tom, intervalo de terça aumentada, 2,5 tons, intervalo de terça diminuta, 1 tom. A gente pega a terça menor e abaixa mais meio, e o que era terça menor aqui, 1,5 tom, então passa a ter 1 tom. No instrumento, como que fica isso? Vem para cá para você ver de perto como que são classificados todos esses intervalos aqui, tá bom? Estou pegando como referência a nota Dó, está aqui, e nota Mi, que está aqui. Então, o primeiro intervalo que nós falamos foi o de terça maior. Então, Dó, Ré, Mi. Então, perceba que nós temos um tom de Dó para Ré e de Ré para Mi, mais um tom. Então, esse tipo de intervalo, né, de Dó para Mi, né, ó, daqui para cá e daqui para cá, é uma terça maior. Que também você pode ver esse intervalo aqui, ó, Dó, Mi. Ó, mesma coisa, ó. Certo? Então, esse é o intervalo de terça maior. Dó, Mi ou Dó, Mi. Certo? Agora, intervalo de terça menor. Intervalo de terça menor, simples assim. Peguei a terça que era maior, Dó, Ré e Ré, Mi, abaixei em meio tom. Peguei esse Mi que estava aqui e abaixei para cá. Então ficou ó, Dó, Ré, Mi bemol. Bom, agora pode perceber que a gente tem intervalo de 1 tom e meio. Dó, Ré, Mi bemol, Dó, Mi bemol, terça menor. Que você também pode encontrar esse intervalo aqui, ó, do Dó, Mi natural, Dó, Mi bemol, ó. Dó, Mi, ó, terça menor. Então, esse é o intervalo de terça menor. Comparando com terça maior, Agora, intervalo de terça aumentada. Intervalo de terça aumentada, você pega o intervalo de terça maior, Dó, Mi. Né? Dó, Ré, tom, Ré, Mi, tom. Então, você aumenta aqui o Mi em meio tom. Você pega o intervalo que era maior e aumenta em meio tom. Então, é até um pouco difícil de fazer aqui, porque é largo aqui, né? Essa região do início do braço, não daria para fazer. Dó, Mi sustenido. Né? Então, é melhor fazer aqui, ó, Dó, Ré, Mi sustenido, que na verdade nada mais é do que o Dó, Fá. Só que, claro, já falei que se você quiser classificar o intervalo de terça, você tem que chamar de Dó, Mi. Então, ó, Dó, Mi está aqui, ó, Dó, Mi. Então, você susteniza o Mi para a próxima nota, para o próximo semitom. Então, ficaria Mi sustenido, que enarmonicamente falando é o Fá. Então, seria... Ó, esse é o intervalo de terça aumentada. Tá bom? E agora, para finalizar, intervalo de terça diminuta. A gente pega o intervalo que era maior, meio tom abaixo vira menor,
terça menor, e agora intervalo de terça diminuta, eu pego o intervalo que era menor e abaixo mais meio tom. Então, eu pego esse Mi bemol e abaixo ele em meio tom. Beleza, abaixei em meio tom, então ficou Dó, Mi dobrado bemol. Esse é o intervalo de terça diminuta. Não esquece, tá? Então, terça maior, terça aumentada, terça menor e terça diminuta, ok? E como eu havia falado, eu vou mostrar também aqui outros lugares onde você também pode encontrar. Com certeza você vai encontrar isso em outras regiões, tá? Então, por exemplo, Sol, Si, né? Perceba que a gente tem intervalo aqui, ó, Sol, Lá, Lá, Si, 2 tons de intervalo, ó, Sol, Si, né? Então, a gente tem aqui, ó, Sol, Si, né? Você percebe aqui que a gente tem uma terça maior, beleza. Se você quiser fazer uma terça menor, Sol, Si, bemol, olha aí a terça menor, né? Ó. Ok, e a gente tem aqui também, ó, Sol, tá aqui, e o Si bemol aqui no dedo 1, né? Esse dedo aqui, certo? E eu posso encontrar terça diminuta também aqui, ó, Sol, Si, terça maior, Sol, Si bemol, terça menor, Sol, Si dobrado bemol, terça diminuta. E em vários outros lugares eu vou encontrar isso, do Fá para o Lá, terça maior, Fá, Lá bemol, terça menor, Fá, Lá sustenido, terça aumentada e Fá, Lá dobrado bemol, terça diminuta, tá bom? Então não esquece, testa esses intervalos em todas as regiões, todas as notas da guitarra, pega aí e dá uma experimentada para você começar a ter uma noção melhor de visualização desses intervalos. Bom, essa dica de hoje eu acho que é fundamental para complementar a aula que fala sobre intervalos de segunda. E se você não assistiu, vai lá, assiste a primeira aula desse grupo de aulas aí falando de intervalos. Tá aqui, ó, clica aqui, vai lá. O intervalo de segunda foi classificado lá com muita clareza e também acredito que os de terça, para você entender como funciona isso. E é muito importante você aprender a classificar intervalos, saber de armadura de clave, saber como esses elementos musicais eles podem ser usados e podem ser encontrados na música. Se você souber dessas informações, você vai poder desfrutar desse universo de partituras que estão aí disponíveis na internet, essas músicas todas que a gente encontra para poder tocar, que tem lá aquelas informações e muitas das vezes você não sabe como fazer para poder entender aquilo. Então, começa, vai galgando devagarinho aí, pegando as informações sobre intervalos. Intervalos é uma peça fundamental para você começar a entender sobre partitura. Se você tem interesse em aprender partitura, então eu recomendo grandemente que você aprenda a classificar os intervalos. E nessa aula de hoje, especificamente, eu falei sobre os intervalos de terça maior, terça menor, terça aumentada e terça diminuta. Tá bom? Bom, espero que você tenha curtido essa aula de hoje. Eu fiz essa aula para poder clarear para você um pouquinho sobre a classificação dos intervalos e vai lá no outro vídeo que eu estou preparando já as outras aulas e todas as aulas vão estar disponíveis no meu canal para você aprender sobre como classificar todos os tipos de intervalos. Tá bom? Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa lá um comentário, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí, aquele amigo seu que toca, que também precisa dessa informação. E nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço!